agradeço desde já o convite que a Regina del Castagne, o grupo de estudos em literatura brasileira contemporânea, me dirigiu para responder ao pequeno inquérito sobre as razões que me e que nos levaram a trabalhar com o tema da ditadura. Utilizei de propósito plural, esse nós, porque a ditadura militar brasileira, em termos historiográficos e críticos, pertence às macrolinhas de interesse de investigação, não apenas minhas, mas do grupo de jovens estudiosas italianas e brasileiras como Mariana Scaramucci, Graziella Frederico, Sheila Maués, que está reunido na área de estudos portugueses, brasileiros e africanos da Universidade de Milão, onde funciona a cátedra António Lobo Antunes, que promove a língua portuguesa e as culturas que escrevem, falam, pensam em português. Há, por assim dizer, dois movimentos impulsionadores que eu consigo, entre os outros, reconhecer e desvendar na minha precária trajetória de investigador e professor. Por um lado, tem uma instância pessoal, biográfica, que está preocupada em salvaguardar na objetividade da história, e bem sabemos quanta falta de objetividade a história da ditadura ainda implica e traz no imaginário público nacional os direitos do sujeito olhando para ela. Há, por outro, uma dimensão política do fazer investigação orientada ideologicamente ou sentimentalmente que contribui para ultrapassar as limitações das reconstruções pretensamente científicas. Isto quer dizer que, como investigador italiano, cujo antifascismo, antes de ser sentimento político, é uma posição diante da vida civil e diante do escrever história, a ditadura brasileira me se afigura como um espaço-tempo impossível de compreender ou capturar na íntegra, mas cujos rastros, os vestígios de memórias ou pós-memórias literárias que a literatura contemporânea produziu e produz, essa avalanche de livros de que fala Lucileide Costa Cardoso, estes rastros precisam, dizia, de ser resgatados. O nosso interesse pela ditadura não apenas é cultuar, mas sim pensar essa avalanche de livros que clamaram e ainda clamam por justiça. A única tarefa útil do intelectual estrangeiro, entre aspas, não é? Esse estrangeiro, perante a ditadura brasileira parece-me a de subtrair esse tempo da nação ao silêncio, ao esquecimento, à violência da amnésia, uma amnésia que é política, histórica, social, que a biografia limpa da nação cotidianamente requer. A biografia da nação brasileira, por utilizar uma expressão de Gramsci, está pontuada por feridas profundas, às vezes invisíveis, que não cicatrizaram ainda. E para escrever essa biografia, as feridas servem. Foi a partir da questão agambeniana, de George Agamben, retomada pelo belíssimo título de Edson Telles e Vladimir Safatli, O que resta da ditadura, que me aproximei de alguma narrativa literária, onde o problema da inscrição da violência ditatorial, herdeira e reconfiguradora da violência colonial num contexto pós-colonial, na memória coletiva da nação, colocava e coloca ainda, em termos culturais, uma constelação de interrogações não apenas acerca do passado próximo do Brasil, mas também de como se pode viver a cotidianidade hoje em dia no Brasil. Como pode o viver comum dos brasileiros continuar se esse viver está atravessado pela doença paradigmática do século XX, ligada à memória e às suas falhas? Esse Alzheimer nacional de que fala Bernardo Kluzinski nas primeiras páginas de K, Relato de uma Busca. Acho importante não só a resposta, mas a própria constante interrogação. O que podemos lembrar? Temos direito a esquecer? A literatura funciona como arquivo vivo de memórias, de denúncias? Ou é apenas consolação de poucos? Consolação individual? A lógica da página virada implica apenas pacificação como ocultação? O que aprendemos com a ditadura militar e com as suas memórias literárias?
estudar a ditadura militar, escrever sobre ela, dedicar cursos universitários, congressos, orientar teses sobre a ditadura militar é a nossa forma de resistência. Resistência é uma palavra tão estratificada na memória coletiva dos italianos, mas que hoje em dia tem adquirido ressonâncias novas no léxico das lutas políticas mundiais. Penso na ressemantização da palavra que o romance de Julian Fuchs, publicado há alguns anos atrás, escolheu por título de uma magnífica narrativa pós-memorial acerca da ditadura, propriamente essa palavra, resistência. Resistência hoje significa resistir ao tempo da virada subjetivista, resistir a todas as tendências de fechar as contas com o passado ditatorial. Resistência é um conceito da física, ou seja, uma força que se opõe à outra.